Hebreus 8, de 8 a 11. Com efeito, Deus adverte, dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com os seus pais, no dia que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso, me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis na sua mente e as gravareis no seu coração. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo e nem o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pega a palavra e que palavra poderosa hoje para nós. Quem quer começar um tempo de crescimento na sua vida, escreva, eu quero. Pode colocar. Quem quer começar um tempo de prosperidade na sua vida, escreva, eu quero. Tempo de prosperidade é um tempo de crescimento, é um tempo de avançar, é de sair de toda paralisia, de sair daquilo que nos impede, de ir além, sabe? De ter um casamento melhor, de ter uma vida espiritual melhor, uma vida financeira melhor, profissional melhor, uma vida afetiva, emocionalmente melhor. Isso é uma vida próspera. Então diga, eu quero ter uma vida próspera, uma vida que dá frutos. E esse é o tempo da nova aliança. Deus adverte, dias virão em que concluirei uma nova aliança. E no versículo 9 diz, não como a aliança que fiz com os seus pais. Olha que forte isso. Dias virão em que concluirei uma nova aliança. E aí ele faz um comparativo, não como a aliança que fiz com vossos pais. Por quê? Pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. E aí ele diz, por isso me desinteressei deles. Por isso me desinteressei deles. Meus irmãos e minhas irmãs, o princípio da aliança inclui algo que o mundo perdeu, chamado fidelidade. Se você percebe nessa palavra, São Paulo dizendo, dias virão, e este é o tempo, viu? Que concluirei uma nova aliança, mas não como a aliança que eu fiz com os seus pais, com os seus antepassados. Não. Por quê? Porque eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso me desinteressei deles. Meus irmãos e minhas irmãs, quem não tem fidelidade, não tem capacidade de fazer uma aliança. Por isso que muitos casamentos dão errado, porque as pessoas não têm capacidade de guardar a fidelidade e aí vai por água abaixo, porque se eu não guardo a fidelidade, eu perco o quê? Eu me desinteresso, eu gero desinteresse, eu não posso ter a aliança. Um dos princípios da aliança é a fidelidade. Não dá para eu ter aliança com alguém que eu não sou fiel. Como assim? Mas eu não estou falando só de um casamento. As pessoas começam aqui, eu vejo muitas pessoas que dizem, obrigado, Geraldinho, você foi meu irmão, eu era, escute, eu sei que estou falando de dezenas de milhares que são, mas eu era fiel, rapaz, à rotina espiritual, quando eu estava com o meu filho na UTI, quando eu estava com uma pessoa muito grave, quando eu estive muito doente, quando eu estava passando uma grande crise, eu não perdia nada. Obrigado. De nada. Eu digo para você, mas não me agradeça, porque eu só cumpri a minha missão. Agora eu lamento por você não ser mais. Não, é porque eu passei, é quase como se fosse assim, não, agora eu não estou mais com problemas, eu não preciso mais. Agora eu não estou mais na UTI, eu não preciso mais. Agora meu filho não está mais na UTI, eu não preciso mais. Agora eu paguei as dívidas, eu não preciso mais. Amado, fidelidade não é só sobre casamento, é nas diversas relações, a sua relação com Deus. É sobre relação com Deus, a sua vida de oração. É fidelidade aos seus amigos. Tem gente que assim, está aqui sentado na mesa de amigos, tarará, 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 tarará. O amigo deu as costas, aí começa a falar na mesma mesa mal daquele outro. Mas tu viu fulano? Cicrano. Você fala mal, então você não é fiel. Porque um princípio de uma amizade, quando você é amigo de alguém,
Quando você é amigo de alguém, quando alguém lhe considera como amigo, sabe o que ele pensa de você? Ele pensa que você é fiel. Talvez porque ele também é fiel. Então, ele é fiel e ele imagina. O que ele pensa de você? Ele pensa que você vai ter sigilo, que você vai ter proteção. Não é assim que acontece? Quando você é amigo verdade de alguém, a pessoa saiu da mesa, se alguém falou mal, você defende o seu amigo. Ou não? Você defende seu amigo. Você não está junto falando mal dele. Então, eu estou falando isso por quê? Porque no mundo de hoje, as pessoas perderam exatamente esse princípio da aliança. Por isso que não prospera. Por isso não sai do canto. Por isso vive batendo cabeça. Termina uma luta agora aqui, depois volta de novo para o fundo do poço. Lá e vai saindo do fundo do poço, cai de novo. Porque não tem aliança. A tua falta de fidelidade gera uma coisa chamada desinteresse. E só o que tem é gente desinteressante. Por isso, quando aparece alguém interessante, prospera, chama atenção, todo mundo olha, todo mundo vê. Por quê? Porque é interessante. Interessante não é porque seja mais bonito, não é porque seja, não. É porque tem princípios. A qualidade de você ser um homem, uma mulher de princípios, vai tornar você interessante. Se você for um homem, se você for uma mulher de princípios, você se torna interessante nesse mundo. O mundo olha para você diferente. Você vai chamar atenção. É inevitável. Pode ser um ambiente de escuridão que for, que você brilha. Se você for um homem de princípios, uma mulher de princípios, você vai brilhar. Pode ser no ambiente que for, você vai ser brilhante, amado. Você vai ser brilhante, amada. O princípio da aliança inclui algo que o mundo perdeu, fidelidade. Fidelidade nas diversas relações, com Deus, com os amigos, com o cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, com os sócios. Com os seus sócios. Por isso que tem gente que diz assim, olha, sociedade não dá certo. Preste atenção no que eu vou dizer para ti. Na maioria dos casos, de fato, sociedade não dá certo. Todo mundo, quando fala assim, sociedade, já tem uma má impressão. Não sei se você sabia que as maiores empresas do mundo, elas são sociedades. Certo? As maiores empresas do mundo são sociedades. A grande questão, escute bem, a grande questão é fazer sociedade com gente que não tem princípio. Com gente que não tem aliança, que não tem fidelidade. Quando você faz sociedade com gente que tem fidelidade, essa sociedade prospera, leva a você lugares que sozinho você não poderia ir. Entende isso, não? Por isso que o princípio para a sociedade, o princípio para a sua esposa, para escolher uma esposa e um marido, o princípio para escolher um amigo é fidelidade. Qualquer problema que acontece já é motivo para ser infiel e a gente ainda justifica. Muita gente justifica a tua infidelidade. Por causa disso que o outro fez, eu só fiz isso porque o outro fez aquilo. Pegou a palavra agora? Não. Eu só fiz isso porque o outro fez aquilo lá. Então preste atenção nisso que eu estou te dizendo aqui. Não, não é por isso, não. Não. Não justifica a nossa infidelidade. Escute, não é vingança. Eu fiz isso porque o outro fez, aí eu peguei e fiz também. Pegou essa palavra? Não é assim que faz não, amado. Não é assim que faz não, amada. Pega essa palavra que a palavra é poderosa. A nossa infidelidade gera o desinteresse de Deus no cumprimento das promessas em nossas vidas. Talvez você já escutou essa frase. Quem é fiel a princípios alcança as promessas. Porque quem cumpre as promessas é o Senhor. Perceba que as promessas que tinham para aquele povo de Israel que caminhava no deserto e que não chegou à terra prometida, existia a promessa, mas eles não foram fiéis aos princípios e eles não alcançaram as promessas. Então, meu irmão, minha irmã, seja um homem fiel às suas alianças, seja uma mulher fiel às suas alianças, sejam quais forem as alianças que você tiver. Seja fiel a essas alianças. Se você não é fiel nem a quem divide os negócios com você, se você não é fiel nem ao seu Deus que te deu tudo, se você não é fiel nem a quem divide a vida como você, como a sua esposa, seu marido, como é que você vai ser no restante? Eu sempre contei aquela história daquele empresário, muitos aqui já escutaram, que ele foi lá fazer um grande negócio com um grupo judeu lá no Oriente Médio, e aí ele, quando terminou o contrato, ele chegou e disse assim, e agora onde é que estão as meninas? E aí o homem disse, mas você não é casado? Ele, sou casado no Brasil, aqui não. E aí o
O empresário lá, judeu, ele rasgou o contrato e disse: você não é capaz de ser fiel com a sua esposa, que dorme com você, que divide a vida com você. Como é que você vai ser fiel comigo, que mora do outro lado do mundo? Não faço negócios com quem não tem fidelidade. Olha que forte, que lição. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel. Pega a palavra. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração. E sereis o seu Deus, e eles serão o meu povo. A verdadeira aliança, ela não é uma aliança física, ou uma aliança de interesses. Tem gente aqui que começa a fazer aliança porque está interessado, e tudo bem. A questão é como você continua. Eu dizia, com Deus. Tem gente que faz aliança só porque tem interesse financeiro. Fulano tem muito dinheiro, vou fazer uma sociedade com ele. Ou porque fulano tem muita influência e etc. Preste atenção nisso, amada, escolhida de Deus. A verdadeira aliança não é física, porque eu tenho atração com aquela moça, com aquele rapaz, não. A verdadeira aliança não é física nem de interesses espirituais, financeiros. Tem gente, eu estou rezando só porque eu estou com alguém doente na UTI. Eu estou rezando só porque eu estou passando algum grande problema na minha vida. Eu estou rezando porque eu estou passando por isso e aquilo. Não pode ser assim não. Pega essa palavra, que essa palavra que eu estou te dizendo, ela é muito forte. A verdadeira aliança não é física nem de interesses espirituais ou financeiros. É um só coração e uma só alma. É uma aliança, diz o Senhor. Estabelecerei a lei na sua mente, gravarei no seu coração. Preste atenção. A aliança é sobre mente e coração. Escreva. Mente e coração. Pode escrever. Mente e coração. Essa é a verdadeira aliança. Mente e coração. Com Deus, com os verdadeiros amigos, nas relações comerciais que você faz. Mas o povo é enrolão, Geraldinho, mas não seja você enrolão. No seu casamento, somente assim poderemos ser o seu povo e ele o nosso Deus. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Relações prósperas só acontecem quando se tem aliança. Repito, relações prósperas só acontecem quando se tem aliança. Nunca esqueça essa frase. Essa sociedade só vai prosperar se tiver aliança, mente, coração. Meu irmão, se a tua razão estiver envolvida na mente, se as tuas emoções estiverem envolvidas, se não tiver razão e emoção envolvida, mente e coração, não, o casamento não prospera. Não. A tua vida espiritual não prospera. Não. Esse trabalho que você está fazendo também não prospera. Presta atenção, amado. Presta atenção, amada, escolhida de Deus. Não vai prosperar desse jeito. Relações prósperas só acontecem com quem tem aliança de fidelidade, mente e coração. Essa sociedade que você fez, ela só vai prosperar se a tua razão e os teus sentimentos estiverem envolvidos nisso. Teu casamento da mesma forma, as tuas amizades da mesma forma. Por isso, meu irmão, minha irmã, quem tem aliança, prospera. Pegou a palavra? Não. Quem tem aliança já sabe qual é o princípio da aliança, fidelidade. Quem tem aliança, prospera. Escreva essa frase para você nunca esquecer. Quem tem aliança, prospera.